Olá, meus amigos, minhas amigas, é com muita alegria que iniciamos aqui mais um estudo das obras de Leon Denis, dando continuidade ao nosso capítulo, que fala aqui sobre Justiça e Progresso, capítulo 6, lá do livro O Porquê da Vida. É um livrinho bem fininho, depois quem não tiver adquirido ele, é bom procurar numa livraria, procurar aí numa forma, né, de você comprar e adquirir. E é um livro que eu sempre indico para quem quiser dar de presente. Às vezes você conhece alguém que não é espírita, mas que quer entender um pouco como que funciona o espiritismo, quais são as ideias espíritas. Enfim, é um livrinho bem interessante para aquele que ou não conhece o espiritismo, ou aquele que já conhece, mas que quer conhecer um pouco do pensamento de Leon Denis, ou aquele até que já conhece Leon Denis, mas que não conhece essa obra ainda. É importante que tenha acesso a ela. Eu faço palestras, agora estamos apenas nas lives, e várias vezes utilizo trechos, exemplos e reflexões desta obra. Então é um livro que vai atender todo mundo, desde o iniciante ao espírita já, digamos, experiente e estudioso da doutrina. Hoje nós daremos continuidade. Aqui a gente vinha falando aqui a respeito da dor, do seu papel, da sua importância para o progresso do espírito. Só que Denis, num dado momento aqui, ele começa agora a trabalhar a ideia do espírito que consegue progredir e avançar rumo a novos mundos. Vejamos o que ele nos fala aqui. Para quem quiser acompanhar na obra, no capítulo é o 6, né? Estamos aqui na metade, mais ou menos, do segundo parágrafo, que é um parágrafo bem comprido, bem extenso. Denis vai dizer o seguinte: a alma purificada, santificada pelas provações, vê cessar as encarnações dolorosas. Aqui ele está falando ainda, vê cessar as encarnações dolorosas. Não está falando que vê cessar as encarnações. Porque chega um ponto da nossa evolução em que nós não precisaremos mais encarnar. Vejamos aqui na questão 168 de O Livro dos Espíritos, quando vai perguntar assim, Kardec pergunta, é limitado o número das existências corporais ou o espírito reencarna perpetuamente? Ou seja, existe um limite ou vamos ficar reencarnando aqui o resto da nossa vida de espírito? A resposta é que a cada nova existência o espírito dá um passo adiante na senda do progresso. Quando se acha despojado de todas as impurezas, não tem mais necessidade das provas da vida corporal. Então chega um certo ponto que não tem necessidade. Ele não tem mais impureza que necessite das provas para purificá-lo. Que é um exemplo clássico? Jesus. Jesus encarnou, fez-se carne e osso para estar entre nós, embora exista um pensamento que acha que Jesus foi um agênere, que foi um corpo fluídico. Eu respeito quem pensa desse jeito, tem amigos que pensam a respeito disso, já pensam sobre Jesus desta forma, mas eu prefiro ficar com Allan Kardec, que fala no livro A Gênese, né, que seria estranho, né, Jesus está aqui apenas cumprindo um papel como se fosse um ator, né, fingindo às vezes ter um corpo, passar por sofrimentos, enfim. Então eu acredito, como Allan Kardec traz, Jesus encarnou-se entre nós, fez carne e osso, mas não porque precisava, porque Jesus não tinha mais impurezas que necessitariam de purificação nas provas. Então Jesus encarna para cumprir uma missão grandiosíssima junto aos homens. Então é uma escolha que ele faz. E o espírito, quanto mais evoluído, mais capacidade de fazer escolhas certas ele tem. E ele escolheu encarnar entre nós. Não precisava. Fez por amor à humanidade. Mais ou menos uma comparação muito pálida quando a gente observa em algumas obras de André Luiz, por exemplo,
Espíritos que não precisavam mais reencarnar próximos de filhos de ex-maridos, porque elas não carregavam consigo mágoas, rancores, ressentimentos, qualquer tipo de sentimento negativo que servisse de impureza, que necessitaria ali de uma reencarnação próxima. Mas as pessoas às vezes fazem isso porque amam os outros e mesmo não precisando, optam e pedem para reencarnar juntos para auxiliá-los no progresso. Jesus é mais ou menos isso, não precisava encarnar entre nós, mas ele opta e reencarna por amor à humanidade. Na questão 69, Livro dos Espíritos, vamos fechar esse ponto que Kardec nos traz, ele pergunta: é invariável o número das encarnações para todos os espíritos? A resposta é que não. Aquele que caminha depressa a muitas provas se forra. Todavia, as encarnações sucessivas são sempre muito numerosas, porquanto o progresso é quase infinito. Questão 170. O que fica sendo o espírito depois da sua última encarnação? Espírito bem-aventurado, espírito puro. Então, aqui Kardec na questão 71 vai trabalhar a questão do dogma da reencarnação, que se assenta na justiça de Deus, né? Enfim, tem muita questão aqui interessante. Eu deixo o convite para todos, depois que quiserem aí ver o que Kardec vai perguntar, e a resposta dos espíritos é sempre uma luz que nos auxilia a percorrer a nossa própria jornada. Eu queria, antes de progredir aqui no nosso estudo, deixar o convite para os amigos que acompanham aqui com a gente. Convide outros, né? Falem, né, desse espaço de que a gente está aqui, tanto na Web Rádio Fraternidade, assim como no meu canal do YouTube, para que a gente possa, junto, aprendendo aqui com o Leon Denis, porque realmente ele tem reflexões interessantes, é um autor, né, nem sempre tão conhecido do grande público espírita, que na verdade a gente conhece pouco também o próprio codificador, então é necessário a gente fazer esse resgate histórico, passando pelos clássicos, Camilo Flammarion, Gabriel Delany e, claro, sem jamais perder de vista o trabalho fenomenal do codificador Allan Kardec. Continuando aqui, vai dizer que ela deixa, né, a alma para sempre os mundos materiais e se eleva na escala magnífica dos mundos felizes. Percorre o campo sem limites dos espaços e das idades. A cada conquista sobre suas paixões, a cada passo adiante, vê seus horizontes se alargarem e sua esfera de ação aumentar. Isso aqui é importante, porque quanto mais evoluído é o espírito, maior a sua liberdade. Inclusive no mundo espiritual. Quando ele vai reencarnar, ele reencarna em mundos condizentes com a sua evolução espiritual. Então, se a sua evolução não é tão grande assim, ele reencarna em mundos em que a sua liberdade enquanto encarnado, que já é limitada pela própria questão do corpo físico, será também pelo nível evolutivo que ele traz. Mas quando desencarna, e às vezes esses espíritos mais evoluídos se sujeitam a reencarnar em mundos mais grosseiros, quando eles desencarnam, eles têm maior liberdade, de tal modo que aqueles espíritos bem inferiores, bem apegados à matéria, com perispírito mais denso, mais pesado, mais, de certa forma, material, se assim podemos dizer, eles ficam muito apegados ao terra a terra, ficam quase que chumbados ao nosso mundo. Enquanto aqueles desapegados, mais evoluídos, com perispíritos mais sutis, diáfanos, esses percorrem maiores distâncias. Então, quanto mais evoluído o espírito é, maior a sua liberdade para peregrinar no mundo dos espíritos. E aqui a gente vai avançar. Quando fala também a esfera de ação aumentar, é claro que quanto mais evoluído, mais ele tem condições de atuar sobre o maior número de pessoas. A gente percebe na nossa organização política, por exemplo, no mundo, nós temos aqueles que estão, pelo menos aqui na minha cidade, assim, estão na direção das associações de bairro, que tem ali uma tarefa de olhar o que cada bairro está precisando, qual que é a demanda,
há um buraco numa rua, então ele leva para a prefeitura, para que a prefeitura, que tem aqueles que estão na responsabilidade de legislar, de governar, de atender às demandas da cidade, agora já sai do bairro e vai para a cidade. Dependendo da demanda, este tem que recorrer ao governo do estado, que dependendo tem que recorrer ao presidente da república. Algumas questões são administradas pelas organizações mundiais, por exemplo, a OMS nessa pandemia é quem dá o direcionamento, né, da ciência. Existe a Organização das Nações Unidas, a ONU. Então a gente percebe que até no nosso planeta existe ali maiores possibilidades de ação para um grupo reduzido, para um grupo maior, e vai se ampliando. É claro que no nosso planeta não existe uma hierarquia moral. A gente pode perceber pessoas na associação de bairro sendo mais moralizadas do que aqueles que estão como prefeito, governador ou presidente. Não me refiro apenas a um país ou outro, apenas aqui uma analogia. Já no mundo dos espíritos, a hierarquia ela é toda moral. A maior responsabilidade não se dá por conta de títulos terrenos, diplomas, como nós observamos aqui na Terra. Ela se dá pela maior bagagem espiritual, que se dá pela aquisição moral e intelectual. Então, meus amigos, Denis vai prosseguir concluindo esse parágrafo, dizendo que percebe cada vez mais distintamente a grande harmonia das leis e das coisas. Dela participa de uma maneira mais íntima, mais efetiva. Então ele deixa de ser um participante passivo, daquele que participa, mas apenas observando as coisas. E o espírito, quanto mais evoluído, mais ele participa ativamente, das coisas que de certa forma são importantes para a humanidade. Então o tempo para ela se apaga, os séculos transcorrem como horas, e unida às suas irmãs, companheiras de viagem eterna, prossegue sua ascensão intelectual e moral no seio de uma luz sempre crescente. Bom, meus amigos, então era isso que a gente tinha para hoje. Eu agradeço a todos pela companhia. Nós ficaremos ainda alguns estudos nesse capítulo 6, que é o capítulo mais extenso e riquíssimo de reflexões. E o nosso intuito não é correr com a obra, é tentar extrair ao máximo o que ela nos oferece, para que a gente não só compreenda o Espiritismo e o pensamento de Allan Kardec e Leon Denis, mas para que a gente possa vivenciar um pouco melhor tudo isso que nós já conhecemos. Muita paz, fiquem todos com Deus e até o próximo nosso estudo das obras de Leon Denis.